Queridos, esvazie-se do passado e encha-se do futuro. Quantas pessoas estão presos no passado? Quando nós falamos sobre 3 níveis, o primeiro nível é o nível da escravidão. Escravidão do pecado. Que na Bíblia nós vemos o símbolo lá na escravidão do Egito. Quantas pessoas ainda estão na escravidão? Por que escravidão? Porque você não queria fazer, mas faz. Você não queria cometer esses atos que você sabe que distancia você de Deus e que te torna vulnerável no mundo espiritual, mas continua fazendo. É aquilo que você não queria fazer, você faz. É escravidão. Quantas pessoas ainda estão na escravidão, estão presos nesse passado chamado escravidão do pecado? Não saiu de lá, nunca saiu de lá. E nada acontece porque, se ainda está na escravidão do pecado, não está guiado pelo Espírito de Deus, e se o Espírito de Deus não está dirigindo os pensamentos, guiando os pensamentos, essa pessoa está desorientada. A Bíblia chama dessas pessoas de cegos. Até eu tenho uma parte na Bíblia, como que cego vai guiar a outro cego? Estão cegos, perdidos. Não sabem para onde ir, porque ainda se encontra na escravidão do passado. Não foi esvaziado. O que Jesus propõe, o que a obra da cruz propõe, é o nascer de novo. E esse nascer de novo é o mesmo que morrer, esvaziar. Esvaziar do pecado, esvaziar do passado, renunciar todas as obras do diabo, todas as obras da carne, esvaziar-se do orgulho, esvaziar-se da vaidade, esvaziar-se do achômetro de si mesmo, esvaziar-se totalmente. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a Bíblia diz isso, não está referindo às pessoas que têm pouco dinheiro, está falando das pessoas esvaziadas. Os esvaziados, os que esvaziaram a si. Os que disseram: Senhor, eu arranquei todo o meu passado de mim, eu tirei todo o meu passado de mim, eu me livrei do passado e eu quero receber, eu quero me encher do futuro, eu quero me encher do novo, eu quero me encher daquilo que o Senhor tem para mim, eu quero me encher do teu poder, eu quero me encher da tua graça, eu quero me encher da tua palavra, eu quero andar na tua direção, eu quero andar na submissão a ti, eu quero andar, Senhor, totalmente dependente a ti. É realmente esvaziar-se do passado, para que você consiga olhar para o futuro. Ninguém consegue olhar para o futuro se ainda está escravizado no pecado, se ainda se encontra nesse ponto. E hoje o Espírito Santo propõe a você, porque Ele não te obriga a nada. O Senhor não nos obriga a nada, Ele nos convida. E o Senhor Jesus, em outra parte, Ele diz assim: eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Ele não é invasivo, Ele não entra sem ser convidado. Mas hoje o que Ele está propondo é que você convide Ele a estar no seu coração, esvaziando-se de tudo, esvaziando-se do passado, esvaziando de tudo aquilo que te prende, todos os embaraços serem arrancados na sua vida, todos os embaraços serem destruídos da sua vida. O que a Bíblia nos propõe é o que diz aqui em Isaías 43, 18 a 19: esqueça o que se foi, não vivam do passado. E o Senhor declara na sua vida, e você vai tomar posse se você quiser: vejam, estou fazendo uma coisa nova.
Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Pergunta ao Senhor para você: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, diz o Senhor para a sua vida nessa noite. Se você crê e recebe, aplauda Ele no nível que você crê, em nome de Jesus. Mas ele começa dizendo a mim e a você: esqueça o que se foi, abandone o que se foi. Ah, pastor, mas aquilo é tão bom. Esqueça. Ah, pastor, mas eu não consigo sozinho. O Espírito Santo vai te ajudar. A Bíblia diz: quando nós somos sepultados com Ele no batismo, nós ressuscitamos mediante a glória do Pai. Nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós ressuscitamos. Se ressuscitou é porque houve morte. Ressuscitamos. E aí esse poder que te faz ressuscitar, ele vai te ajudar a vencer, a não olhar para trás mais, a não olhar para o pecado mais, a não querer voltar na escravidão mais. E aí a Bíblia diz, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, Filipenses 3:13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Vamos ler no 3, todos juntos, bem forte, declarando isso na sua vida. 1, 2, 3. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Aleluia. Nós esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Porque uma coisa é fato: sempre que você está perto do seu futuro, o seu passado aproxima de você. Sempre que você está prestes a tocar o futuro, você já está com os olhos no futuro, as suas mãos já estão quase tocando o futuro, aquilo que Ele te prometeu, o passado vem atrás. Ei, e isso aqui? Você ainda gosta disso aqui? Você ainda está preso nisso aqui? Ei, você ainda faz parte disso aqui? E isso te tira do futuro. E o ano passa, e você não saiu do lugar. A sua vida passa, e você não saiu do lugar. E aí o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 22, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Despir-se. Tire isso. Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem o quê? Diga bem forte essa palavra: renovados. Quantos aqui querem ser renovados? Diga eu. Bata no peito e diga eu. Serem renovados. A serem renovados no modo, começando de onde? Porque tudo nasce aqui. Sabe o pecado? Nasce aqui. Sabe aquelas coisas que não deveriam ser feitas, que um dia nem deveriam ter sido concretizadas? Nasceu aqui. Sabe aquela briga que você teve com seu cônjuge, que nunca deveria ter tido aquela briga? É porque nasceu aqui, e você foi alimentando, e não ajustou aquilo, até que houve uma explosão, e você falou o que não deveria ter dito. E você fez o que não deveria ter feito. Renovados, primeiro no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser, o quê? O que a Bíblia diz? Semelhante. Ah, pastor, não é possível. Semelhante a Deus? A Bíblia pediria alguma coisa que não fosse possível? Quando você despir do velho homem, será possível ser semelhante a ele. O problema é que não houve um esvaziamento do passado, do velho homem. Não houve um esvaziamento total.
ainda está preso em você, ainda está arraigado em você. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, repita comigo, justiça, em santidade, provenientes da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Eu costumo dizer, uma coisa é exorcismo e outra coisa é libertação. E quem liberta é só a palavra. O exorcismo, você vai lá, expulsa o demônio, mas a pessoa não foi liberta, aquele demônio vai voltar e até com mais 7. Disse Jesus. Porque não houve libertação. Não houve libertação do pecado, não houve libertação do velho homem, não houve um esvaziamento. Não permitiu que a palavra da verdade, aqui diz, revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em duas coisas, justiça e santidade. Justiça e santidade, que vem da verdade, que é a palavra de Deus. Que são provenientes da verdade, são provenientes da palavra de Deus. E você pode dizer, eu tenho o controle da minha vida, não tem. Eu sei o que eu faço da minha vida, você não sabe. Você não sabe nem o dia de amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não pode afirmar que estará vivo na carne amanhã. Quantas pessoas que nós conhecemos está com você hoje e amanhã não está mais? Eu lembro do dia 10 de fevereiro de 1997. Eu estive com o meu pai na parte da manhã, meu pai biológico. Encontrei-me com ele. Ele saiu para a fazenda. Meia hora depois, eu soube que tinha tido um acidente numa ponte perto da cidade. Fui lá para ver, dei de cara com o corpo dele já sem vida. Se fosse perguntar para ele, você estará vivo amanhã? Ele, como tinha consciência da palavra de Deus, ele diria que não. Quantas pessoas ficam vivendo como se fossem imortais aqui nessa terra? Como se a vida não fosse acabar? Como se essa carne aqui não fosse susceptível à morte. Vivem num orgulho, numa vaidade, como se fossem deuses na terra. Sendo que nós somos vulneráveis. A Bíblia nos chama de miseráveis. Miseráveis somos. Paulo ele diz a respeito dele, miserável homem sou. Miserável sou. A Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo 10, verso 23, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Não é para o homem dirigir os seus passos. Porque talvez a sua vida está dando errado. Porque você tem tentado no natural dirigir a sua vida. Você tem tentado ainda cheio de passado dirigir a sua vida. E a Bíblia diz, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não adianta, a palavra de Deus é a verdade, somente nas mãos do Senhor está o seu futuro. Então esvazie-se do passado, esvazie-se de si mesmo, morra para o seu eu, reduza o seu orgulho, reduza a sua vaidade, esvazie-se totalmente do passado e peça ao Senhor, Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos, me dê um futuro, esteja no meu futuro, dirija o meu futuro, conduza o meu futuro, venha sobre o meu futuro, e em nome de Jesus o Senhor estará no seu futuro a partir de hoje, porque pela palavra de Deus você esvazia de si mesmo, esvazia do seu passado, e você viverá o novo do Senhor na sua vida. Se isso é verdade, celebre em nome de Jesus Cristo. Esse futuro
que a Bíblia fala. Então, voltando lá no início, nível da escravidão. O nível 2 é o nível das conquistas. E existe duas conquistas. No nível 2 existe as conquistas terrenas. Para que o Senhor nos dá as conquistas terrenas? Para quê, pastor? Por que o Senhor nos dá conquistas terrenas? Por que o Senhor vai te dar conquistas terrenas? Para que você cumpra a missão e o propósito que Ele tem para você aqui na terra. Então, é como se Ele desse o combustível para você. Se você fosse um automóvel, Ele estaria dando combustível para você andar aqui na terra. Tenha em mente que, se você ora para o Senhor te dar conquistas aqui na terra, deve existir no pedido a Deus um propósito alinhado. Porque se existe propósito alinhado, Ele dá. Lembro-me muito bem do pastor Joabe e pastor Alau, que hoje estão lá na África numa missão. Eles estavam saindo em pouco tempo para Juazeiro do Norte fazer ali uma obra missionária. E eles precisavam de um carro. Eles saíram daqui de ônibus. Chegaram lá em Teófilo Otoni, onde os pais da pastora Lau moram lá. Foram visitar os pais. Lá eles encontraram um casal de empresários, em que o homem é dono de um cartório lá. E o que aconteceu? O Senhor usou aquele casal, que doou para Joabe e para Lau um carro. O carro que eles precisariam para a missão em Juazeiro do Norte. Um carro conservadíssimo, com ar-condicionado. Um carro em perfeito estado de funcionamento. Um carro sedã. Um Polo sedã, seminovo. E aí? Naquele dia o Espírito Santo, através de mim, disse a ele: se você tem propósito, Deus dá. Agora, por que você quer as conquistas se não tem um propósito e uma missão alinhada com o Senhor? Se não existe missão e propósito vindo do céu, você acha que virá algo dele para você para afastar dele? Porque há muitas conquistas que as pessoas obtêm com a força natural aqui na terra, em que afasta do Senhor. Então entenda, o Senhor, Ele vai dar alinhado. Então quando for pedir, saiba pedir: Senhor, eu quero alinhado com o propósito e a missão que o Senhor tem para mim na terra. Eu quero alinhado com o propósito e a missão que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero, Senhor. Então o Senhor nos dará conquista. Eu posso ouvir um amém? O Senhor nos dará conquistas aqui na terra, mas com entendimento. É para que você cumpra um propósito e a missão que Ele tem para você aqui na terra. E enquanto você estiver cumprindo o propósito e a missão, eu quero profetizar: o Senhor trará suprimento, o Senhor trará conquistas, o Senhor trará o combustível, o Senhor trará todas as necessidades, o Senhor derramará das bênçãos dos céus. Porque você diz: a minha vida, a vida que eu vivo no corpo, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo daquele que me tirou das trevas e trouxe para a luz. A vida que eu vivo aqui no corpo, eu vivo para Jesus, o Senhor da minha vida, e Ele trará para você tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. Vista-se do novo homem, esvazie-se do passado. Esvazie-se de tudo aquilo que não vem do Senhor. Retire da sua vida tudo aquilo que não vem de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aí, nós vamos agora para o terceiro nível.
a nossa grande conquista, o nosso destino. Todos aqui temos um destino. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria para lá. E sabe que quando eu canto isso, eu falo de verdade. Tem gente que quando descobre que tem uma doença mortal, fica louco. Quando deveria dizer assim, está mais perto de eu chegar lá? Porque eu quero ir para lá. Nós estamos aqui cumprindo a missão e o propósito, mas o nosso destino é a eternidade com Ele. Revista-se do novo. Essa semana nós vimos o nosso presidente dizer que ele abre mão da vaga dele lá no céu. Quem ouviu? Ele disse abertamente, lá em Manaus, que abre mão da vaga dele lá no céu. Quem quiser ir, pode ir. E eu não abro mão da minha vaga lá no céu. É ao contrário. Eu abro mão da minha vaga aqui, para ter a vaga de lá. É sobre isso o esvaziar-se. É sobre isso abrir mão da vida aqui. É sobre isso, é viver com propósito, é viver a missão, é viver a vida de Deus na terra. É sobre isso, o esvaziar-se do velho homem. E aí vamos lá para a palavra. Jesus respondeu lá em Mateus capítulo 24, verso 4 a seguir. Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, ele fala de algo que está acontecendo nesse tempo chamado hoje. Diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Está acontecendo hoje ou não? A palavra está falando conosco hoje o que está acontecendo hoje. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele continua, lá no verso 30, ele fala o que vai acontecer quando ele vir. Ele diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu quero que você veja isso com os olhos da fé hoje. E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Ele vai vir fraquinho. Ele vai vir sem nada de poder. Diz aqui, ele virá, vindo do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você consegue imaginar isso aqui? Você consegue imaginar isso acontecendo? Ele surgindo em glória, e todos o verão. Todos o verão. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará.
reconhecendo que Ele é o Senhor. Só que hoje nós estamos no estágio 2, que não precisamos de ver isso acontecer para nos ajoelhar diante dele. Quem que lamentará? Será você? Porque aqui diz que as nações lamentarão. Quem lamentará? Quem não estará com ele? Quem não terá as vestes brancas? Quem não terá esvaziado de si mesmo? Quem não terá nascido de novo em Cristo? E Ele enviará os seus anjos com grande trombeta. Imagine o som dessas trombetas. Vários milhares e milhares de anjos com trombeta nas mãos, com trombeta soando. Imagine que dia glorioso será para nós, os salvos. Mas será lamento para os perdidos, para os que não quiseram Ele, para os que não esvaziaram de si, para os que não esvaziaram do passado. Mas para nós será glória, para nós será alegria, para nós será gozo. E nós diremos: chegou o grande dia, chegou o grande momento. A partir de agora vai acontecer algo. Será só riso, será só alegria. A palavra de Deus se cumprirá na nossa vida. O que diz em Apocalipse: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. E aí continua a ouvir uma grande voz que dizia do trono: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. E aí diz: o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Quantos podem glorificar a Ele por isso? E aí diz, vê se você celebra essa parte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Em nome de Jesus, se eu fosse você, eu levantava dessa cadeira e começava a glorificar e a exaltar, a bendizer Ele, a exaltar a Ele, a contemplar esse dia. Comece a dizer a Ele: Senhor, eu esvazio de mim mesmo, eu esvazio do meu passado, eu esvazio da minha vaidade, eu esvazio do meu orgulho, eu esvazio de tudo que sou, eu abro mão de tudo, eu renuncio tudo, porque eu quero o Senhor, a tua vida em mim. Comece a dizer, entre nessa atmosfera espiritual,